para definir qual é o melhor elenco do Brasil, ao invés de fazer o que todo mundo está fazendo, que é colocar os 11 titulares de um lado e 11 titulares do outro, eu resolvi fazer diferente. Eu elenquei os reservas de cada clube, de Palmeiras e Flamengo, para definir quem é o melhor clube do Brasil em questão de elenco. Por que eu fiz isso? Porque eu acho que os dois times eles têm uma proximidade muito grande dos seus times principais, dos seus 11 iniciais. E numa temporada tão desgastante, tão longa, que vai acabar só em dezembro esse ano, eu acho que muito da diferença dos dois times vai passar por aqui. Mas e aí? Qual é o melhor? Para começar, vamos falar do gol. Marcelo Lomba ou Matheus Cunha? Para mim, aqui não tem nem muita disputa. Marcelo Lomba é um goleiro experiente, um goleiro muito bom, muito seguro. Das muitas vezes que o Everton precisou sair para atender a seleção brasileira, ele deu conta do recado, pega muito bem. E só não é titular porque o Everton é melhor. Matheus Cunha até que não é mau goleiro, mas de vez em quando entra, tem umas falhas que aí acaba deixando ele um pouco abaixo do nível de Marcelo Lomba. Aqui para mim é 1-0 para o Palmeiras. Na lateral direita, eu acho que uma ótima disputa entre Marcos Rocha e Varela. Varela, a torcida do Flamengo não gostava tanto assim dele. E aí, com o tempo, ele foi melhorando, jogou inclusive de lateral esquerdo, foi se aprimorando. E Marcos Rocha, durante muito tempo, foi um dos melhores laterais direitos do Brasil. Conseguindo colocar Mike no banco, é muito bom, muito consistente, só que a idade chega para todo mundo e ele deu uma leve caída. Mas mesmo assim, por pouca coisa, eu acho o Marcos Rocha ainda um pouquinho melhor do que Varela. Mas talvez no final da temporada eu tenha uma opinião diferente. Bruno Fux e Danilo para abrir ali a dupla de zaga. Cara, Bruno Fux é uma grata surpresa para o Palmeiras. A gente realmente não esperava isso dele, cara. Porque assim, ele vem do Atlético Mineiro numa troca de empréstimos com o Caio Paulista. Ou seja, o esperado dele era baixíssimo. Porque o torcedor do Palmeiras estava com muita raiva de Caio Paulista e esperava pouca coisa de Bruno Fux. Só que ele entrou, vem entregando muito como zagueiro, entrega muito como lateral direito. O Palmeiras deve contratar ele, deve comprar ele junto ao Galo, sem muita dúvida, porque ele está jogando demais, está entregando muita coisa para o time do Palmeiras. Inclusive, quando precisou jogar de lateral direito, deu muita conta do recado. Só que aí eu acho que nessa disputa ele acabou se prejudicando por conta da disputa, porque aí Danilo é outro nível. Carreira de seleção brasileira, na Juventus, pra mim, tem que ser titular desse time do Flamengo. E aí quando você coloca um contra o outro, pra mim fica difícil pra Bruno Fux. E eu vou com Danilo. Pro outro lado da zaga, temos Mikael e Cleiton. Mikael que quando chega também, olha, outra grata surpresa pro torcedor palmeirense. Porque ele vem lá da MLS, nunca tinha ouvido falar nele. Fica aquela insegurança. Como é que será que esse cara joga? Será que ele é bom mesmo? Será que ele tem nível de Palmeiras? E chegou, parecia que já estava há anos no Palmeiras. A torcida, inclusive, começou a chamar ele de Rudiger da Barra Funda. E do outro lado, nós temos Cleiton, um jovem zagueiro do Flamengo, vindo das categorias de base, que vez ou outra tem as suas oportunidades no time, mas é muito raro. Por entrar pouco, por ter um recorte muito pequeno e ser extremamente novo, aqui, sem muita conversa, eu vou ficar com o Mikael do Palmeiras. 3-1 para o time do Palmeiras. Para fechar a defesa, Vanderlan ou Vinha. Tinha Vinha ou Ayrton Lucas, que o Flamengo tem duas ótimas opções no banco para lateral esquerdo. Mas eu ainda acho o Vinha melhor do que Ayrton Lucas. Cara, assim, Vanderlan, quando ele surge no Palmeiras, ele surge como um fenômeno. Como um cara que tinha tudo para ser o próximo lateral esquerdo da seleção. Quando entrava, ia muito bem. Em algum momento, se tinha a discussão dentro do time do Palmeiras, se ele poderia ser titular no lugar de Piquerez, que já era assim muito grande. Acho que ele não era tão grande como ele é hoje, mas ele já tinha muito nome dentro do Palmeiras. E Vanderlan, só que aí com o tempo, cara, Vanderlan começou a decair demais, deixou muito a desejar, são partidas muito ruins, falhas muito grandes assim. E do outro lado a gente tem Vinha, que é muito mais ídolo do lado do Palmeiras, inclusive, ganhando título de Libertadores, sendo muito importante. No Flamengo, ele ainda não mostrou tudo que ele pode, tudo que ele veio fazer, principalmente por muitas lesões que ele vem tendo no Flamengo. Mas aqui, mesmo que ele tenha um recorte menor, pelo que a gente já sabe que ele pode entregar no futuro, e se ele tiver 100% fisicamente, a gente sabe que é bastante, eu sou Vinha do Flamengo aqui nessa disputa. Na defesa ficou 3-2, o Palmeiras com pequena vantagem. Seguindo pro meio de campo, primeiros volantes.
a gente tem Alan do Flamengo, que é outro, que quando vem do Galo, vem com uma expectativa muito alta. O Palmeiras, inclusive, no tempo tentou contratá-lo. Acabou que ele foi parar no Flamengo. Só que ele não entregou tudo que ele podia entregar. A torcida do Flamengo tem uma certa rusga com ele, por assim dizer. Às vezes parece que ele tá cansado, sei lá, dentro de campo, uma preguiça, não consigo entender. E do lado do Palmeiras tinha Aníbal Moreno, que o Palmeiras trouxe junto ao Racing. Quando chegou, dominou o meio de campo do Palmeiras, era titular absoluto, sem nenhuma dúvida, mas foi decaindo, e hoje é no máximo um bom reserva para o time do Palmeiras. Dos dois, se eu fosse cortar só o momento, se eu fosse recortar o que fez em cada um em seu time, por mais que nenhum dos dois tenha feito muita coisa, aqui eu iria de Aníbal Moreno. Mas como a temporada é longa e eu vou colocar o que eu acho que eles podem entregar até o final da temporada, para mim, aqui é Alan do Flamengo empatando o confronto. Na segunda volância, no Flamengo eu acho que tem 2 segundos volantes, Gerson e De La Cruz. Só que De La Cruz e Gerson acabam jogando juntos. Gerson tá jogando muitas vezes de ponta e De La Cruz tá jogando de volante. E do lado do Palmeiras tem Lucas Evangelista, que foi contratado contra o time do Bragantino. Ele era o principal jogador de lá, jogava muito bem, tem boas atuações já no próprio Palmeiras. Não é titular porque Richard Rios é um monstro da volância. E Everton Araújo é um moleque vindo da base, que eu acho ele bom. Sim, eu considero ele bom, promissor, tem um futuro excelente, mas ainda é muito novo e ainda precisa mostrar mais para conseguir vencer. Aqui, eu acho que é Lucas Evangelista também sem muita enrolação. Partindo para meias atacantes, Rafael Veiga, que até tempos atrás era titular absoluto do Palmeiras, um dos maiores ídolos da história do time. Joga demais, mas acabou perdendo posição porque o ataque do Palmeiras, o meio/ataque do Palmeiras, virou uma máquina. E do outro lado, Matheus Gonçalves, que eu não entendo porque não joga no Flamengo. Ele foi emprestado no ano passado para o Bragantino para ganhar rodagem, para ganhar minutos. Agora retornou ao time do Flamengo. Tudo indicaria que ele teria mais minutos, seria o reserva direto de Arrascaeta. Só que Felipe Luiz prefere, inclusive, às vezes, adaptar a posição para não colocar Matheus Gonçalves. E eu não entendo o porquê disso. Eu sei que ele não joga, não ganha minutos. E contra Veiga vai ficar complicado para ele. Aqui é Rafael Veiga, um 5-3. Para a ponta, Maurício e Gonçalo Plata. Essa disputa talvez seja a melhor disputa que a gente tem até agora. Porque Maurício se destacou logo muito novo no Cruzeiro. Depois foi para o Internacional, se destacou lá também. Chegou ao Palmeiras. No Palmeiras ele não é titular, mas ele sempre que entra vem com boas atuações. Foi o melhor jogador até ele se lesionar no ombro no Campeonato Paulista. Nesse Campeonato Brasileiro e durante Libertadores, entra, faz gol, dá assistência, participa das jogadas. Do outro lado tem Gonçalo Plata, que talvez no cenário ideal, quando ele tiver 100%, pode ser até titular do time do Flamengo. Ele veio, eu acho que ele veio lá da Arábia, se eu não estou enganado. Ele joga muito bem no time do Flamengo, é muito importante, mas assim, cara, esse voto aqui em específico, por ser muito equilibrado, eu vou me reservar o direito de ser clubista e vou com Maurício. Paulinho e Everton Cebolinha. Essa daqui, eu não acho que ela é tão igual, mas ela é muito nivelada por cima. Porque assim, Paulinho, cara, ele no Galo era destruidor. Fazia gol, se eu não me engano foi o vice-artilheiro do ano passado da Libertadores. Em 2 temporadas meteu 50 gols no futebol brasileiro. Tem rodagem de Europa. Do outro lado, Cebolinha também, com rodagem de Europa, seleção brasileira. Foi protagonista muito tempo no Grêmio. No Flamengo chegou a ser titular em algum momento. É um cara rabisqueiro, driblador, técnico também. Eu gosto bastante de Everton Cebolinha. Mas eu acho que Paulinho ele tá entre os melhores atacantes do futebol brasileiro, cara. De verdade mesmo. Ele é um dos melhores. Eu acho que assim, em condições normais, ele 100%, engrenado, bonitinho, passado lesão, com a temporada pegando fogo, ambos vão ser titular do seu time. Mas nesse momento que os dois são reservas, eu ainda prefiro Paulinho pela mostragem que ele tem no futebol brasileiro. E para finalizar, centroavante, Flaco Lopes ou Bruno Henrique. Flaco Lopes até outro dia era titular no Palmeiras, até a chegada de Vitor Roque. É um cara assim que
ele tenta, sabe? Ele é muito prestativo, ele tenta jogadas diferentes, ele chuta no gol e não tem medo de chutar. Ele sobe para cabecear, é um bom cabeceador, inclusive. Mas falta alguma coisa, falta uma técnica, falta o instinto matador, falta o camisa 9 dentro dele. E Bruno Henrique, que também não é um camisa 9 de origem, ele é um ponto esquerdo, só que de camisa 9 ele vinha atuando muito bem no time do Flamengo, vinha fazendo gols, sendo importante para o time. Assim, ultimamente ele não tá tão bem assim, Bruno Henrique, mas querendo ou não, ele é um baita de um jogador, já se mostrou, se provou e ganhou demais com o Flamengo. Se fosse Juninho, eu votaria em Flaco Lopes. Mas como é Bruno Henrique, eu vou com Bruno Henrique e fazendo um 7-4 para os reservas do Palmeiras. Assim, esse 7-4 não é um número que eu acredito que seja da disparidade da distância. Eu realmente acho que o elenco do Palmeiras é mais completo e é mais robusto que o elenco do Flamengo. Só que eu acho que essa diferença de 7-4, mesmo que seja uma diferença quase que mínima, é muito grande. Deveria ser um 6-5. Mas ainda faltam algumas peças chegarem. Com certeza para o Flamengo. Vai ter Jorginho agora no meio da temporada, que vai chegar para o Super Mundial de Clubes. Devem chegar outras peças. Conforme os jogadores forem voltando de lesão, isso aqui deve dar uma repaginada quando engatilhar. E também pode ser que mude algum voto com a sequência da temporada. Mas eu acredito que realmente o Palmeiras tenha esse elenco melhor e mais robusto. Então, a seleção entre reserva do Palmeiras e reserva do Flamengo, para mim, é Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Danilo, Mikael, Matias Vinha, Alan, Lucas Evangelista e Rafael Veiga no meio. E no ataque, Maurício, Paulinho e Bruno Henrique, fazendo um 7-4 para o time do Palmeiras. E assim, cara, o time do Palmeiras é muito forte, o time do Flamengo é muito forte, e os títulos dessa temporada, eu não tenho a menor dúvida que vai ficar entre esses dois times. Mas quem será que vai ser melhor, mais eficiente, vai ter um coletivo melhor? Palmeiras ou Flamengo? Me diz aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre isso. Deixe a sua opinião, se você concorda ou discorda dos jogadores que foram escolhidos nos confrontos. E não esquece de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho. Valeu!